Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago-vos mais uma sessão de cinema que eu já não vos trazia há séculos, desta vez do filme Encanto da Disney. Just don't get too far. Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não fizeram, seguir-me nas redes sociais, deixar o vosso gosto se gostam deste tipo de vídeos. Antes de mais, não estranhem eu estar com um olho de uma cor e o outro de outro. Foi para outro vídeo. Eu vi este filme agora, esta semana, quando ele saiu no Disney Plus, eu consegui ver e então, eu vi em inglês e em português. Este vídeo vai ter spoilers, sim, fazer a típica sinopse do filme. Parte um bocadinho mais técnica. Os diretores do filme, ou seja, os realizadores, são o Byron Howard e o Jared Bush. Mas o mais importante na parte técnica é que tem o Lin-Manuel Miranda na parte da música. Quem é Lin-Manuel Miranda? Perguntam vocês. Só um dos melhores compositores de filmes, não é só para os filmes, mas pronto, para filmes principalmente que eu já vi. Ele é compositor e ator. Se vocês viram o segundo filme da Mary Poppins, ele é o senhor do limpa-chaminés, que eu esqueço-me sempre do nome do personagem, mas pronto. Ele foi o responsável da música do filme Moana, de vários musicais da Broadway, e foi responsável pelas músicas deste filme, que estão só geniais. O filme fala sobre a família Madrigal, que é uma família latina. O filme é tudo com personagens latinos. Mora numa casa mágica. A abuela, a avó, né? A abuela. Quando os seus 3 filhos nasceram, foi-lhe concedido um milagre. Um milagre que deu origem à casa onde eles moram e toda a vila circundante. E que esse milagre, além de criar uma casa que mexe e quase que fala, deu a cada um dos elementos da família Madrigal um dom. A Luísa, que é uma das irmãs da Mirabel, que é a personagem principal, que tem super força. Tem, por exemplo, a Isabela, que é a outra irmã da Mirabel, que faz flores, faz florescer. A tia da Mirabel, que muda o tempo está dependendo dela, estão a perceber? Basicamente, cada um tem o seu dom. E então, a Mirabel é a única da família que não tem um dom. O filme conta toda esta história dela não ter o dom, o resto da família ter um dom e de, a certa altura, o milagre começar a perder o seu poder e de a família estar condenada a ir perder os dons, a casa e tudo. Todo o destino da família está dependente da Mirabel. Lembrando que ela não tem dons. Foi uma mini sinopse muito geral, porque os pontos fulcrais vão ser na parte a seguir do vídeo, que é quando começam os spoilers. Eu agora não quis dar spoilers e quis tentar ser o mais abrangente possível sem falar de muita coisa. Agora sim, vamos começar os spoilers, portanto quem ainda não viu o filme, vá ver e depois logo venha aqui. Se quiser, se não quiser também estão à vontade. Relativamente aos dons de cada pessoa, eu acho que os dons se refletem na personalidade deles ou na personalidade que querem que eles tenham. E que isso joga um bocado com o psicológico das personagens. Cada personagem desempenha um papel diferente na família. A abuela é como se fosse a protetora da família. Ela é o manda-chuva, ela é quem manda. E depois temos os 3 filhos dela, que é a Rodeta, que é a mãe da Mirabel, que tem o papel de cuidadora, que basicamente ela cura as pessoas com comida. Portanto, ela tem o papel de cuidadora e acaba por ter... A personalidade dela é muito... Ela é muito segura de si, muito calma. Ela é a única mentalmente estável naquela família, pelo que eu percebi do filme. Tem os pés assentes da terra. Não diferencia a Mirabel das outras filhas, coisa que a abuela faz. A tia Peppa, ela altera o tempo e o tempo está dependente do seu humor. Ela tem um distúrbio personal. Não é propriamente um distúrbio de personalidade, mas tem as emoções muito à flor da pele. Tem que estar constantemente em controle de si mesma, porque se não tiver, chove, há nuvens, há relâmpagos, há furacões. E nós vemos a abuela várias vezes em cima dela a dizer: Peppa, tens uma nuvem. E ela tipo: eu sei, eu estou a tentar acalmar-me, mas não dá. Depois temos o Bruno, que é o personagem de que ninguém fala, mas tem uma música dedicada a ele. Lin-Manuel Miranda é um gênio. Que o Bruno vê o futuro, mas ele tem pânico do dom dele, porque toda a gente vê como uma coisa má, porque as pessoas só associam o poder dele a coisas más. Não associam, tipo... Ele está a ver o futuro devido a coisas que estão a acontecer no presente, que ele consegue perceber, outras não. Isto tem toda uma questão de interpretação, que acho que era aí que estava o problema. Depois, passando para os primos, temos Dolores, que ela consegue ouvir tudo. E eu sinto que ninguém a ouve, no sentido que ela ouve tudo e toda a gente, mas... Se durante o filme a tivessem ouvido, tinham percebido que, número 1, o Bruno ainda estava lá na casa com eles, porque ela disse várias vezes durante a música que o estava a ouvir e que sabia que ele estava lá. E sabiam que
ela gostava do Mariano. Era Mariano. Sabiam que ela gostava dele e que se a ideia era juntar as famílias, não era preciso obrigar a desgraçada da Isabela que não gostava dele. Depois temos o Camilo, que ele, ao fim e ao cabo, tenta ser um bocadinho o alívio cómico do filme, mas o poder dele só me passa uma coisa pela cabeça, que ele tem distúrbio de personalidade. A única coisa que me passa pela cabeça quando eu penso no poder dele. Porque alguém que se pode transformar constantemente noutra pessoa, qual é a utilidade desse poder? É o quê? Pendurar uma faixa? Pode ir buscar uma escada e pendurar a faixa. Eu juro que não consigo entender a utilidade do Camilo e eu esforcei-me. Depois temos o António, que é o mais pequenininho, que foi o que recebeu o dom no início do filme, que o poder dele é falar com animais. Eu acho que se reflete na personalidade dele pelo facto de ele gostar de animais, simplesmente. Não tem assim nenhuma explicação super lógica relacionada com nenhum trauma nem nada. É simplesmente isso. Porque ao fim e ao cabo não é muito explorado o dom dele no filme, das três irmãs. Temos a Mirabel, protagonista, que já sabemos que não tem dom, e esse é o problema dela durante o filme todo, não ter dom e não ser tratada como igual relativamente à restante família. Depois temos a Luísa, que é a irmã do meio, que eu sempre pensei que era a irmã mais velha, mas depois com a história do casamento fui pesquisar e não era, era a irmã do meio, que ela tem super força, tipo o super-homem, ou Hulk. Pode levantar pesos e pesos e pesos e carregar burros e burros e burros, que não há problema. E depois temos a Isabela, que é a irmã mais velha, que pode florescer, criar flores aqui e ali. E eu vou-me centrar mais nessas três personagens do que das outras todas. O fulcral do filme está essencialmente nessas três irmãs e na avó. Porque apesar de eu ver que a abuela manda tipo em tudo e toda a gente, eu sinto que a pressão está muito mais no lado da Mirabel e das irmãs do que no lado dos primos. Porque eu não vejo ali, assim, vejo pressão nas filhas da abuela, sim, não tanto na Julieta, porque ela sabe bem qual é o papel do que tem que fazer e acho que ela esteve habituada a ser tratada assim a vida toda, portanto, ela simplesmente só faz e pronto, enquanto que a Peppa, ela tenta controlar-se, mas como é um poder um bocado complicado de controlar, acaba sempre por haver problemas, mas no que diz respeito aos filhos dela, aos filhos da Peppa, não vejo assim grande pressão da parte da abuela e tudo mais, porque essencialmente é Dolores, ouve isto, o que é que estão a dizer? Ah, isto, ok. E o Camilo é tipo, ok, precisam de ajuda ali a pendurar a faixa. Vou, está feito. Pronto, é essencialmente isto. O António, tipo, o único problema que ele teve foi ali no início, se ia ter dom, se não ia ter dom, como a Mirabel não teve, portanto também acabou por não sentir muita pressão. Eu vi a pressão toda nas irmãs, por isso eu vou-me centrar nelas as três. Por me centrar nelas as três que eu vou começar por falar da Luísa e da Isabela. A Luísa é tipo uma personagem muito bem feita. Porquê? Porque por fora vocês veem aquela personagem inquebrável, consegue mover montanhas, carregar burros, pôr as casas nos sítios, mover rios, é tipo um Hércules. Consegue fazer tudo, vocês pedem, ela faz e está tudo ok. Mas por dentro, e a música dela tipo comprova isso mesmo, aliás, as músicas neste filme têm todo um efeito narrativo. Neste caso, neste filme em específico, as músicas são aquilo que fazem com que nós percebamos os problemas que estão dentro daquela família. A música da Mirabel, em que ela está constantemente a pedir para que a vejam, para pararem de a tratar de maneira diferente por não ter dom, que ela está farta de se sentir invisível, aquela família. E nós aí já lá vamos. A música a seguir é da Luísa. É aí que nós percebemos como uma pessoa tão forte por fora pode ser tão fraca, entre aspas, por dentro. Fraca, entre aspas, porquê? Porque é preciso ser muito forte para, tipo, engolir aquela porcaria toda. Mas o que é que acontece? É que a Luísa estava constantemente a ser pressionada. Porque, ao fim e ao cabo, ela tinha imensas tarefas para fazer. Carregar burros, estavam sempre a pedir coisas. Ela, tipo, não podia andar um passo, que já estavam a pedir alguma coisa. Para deixar a família feliz, ela tinha que fazer tudo. Ela não tinha descanso. Portanto, a música fala essencialmente sobre isso. Sobre o tic-tic-tic, que a pressão vai explodir e que um dia ela rebenta. Que um dia ela rebenta, que não vai conseguir aguentar aquela pressão por muito mais tempo e que está overwhelming. A questão da Luísa é essa, e durante o resto do filme, quando ela percebe que está fraca, o problema dela é esse, é que agora estou fraca, agora tipo a minha concha partiu-se. No sentido que, como eu já não tenho a minha força, já não vou ser útil e já não vou conseguir esconder toda esta dor debaixo da carapaça. Passando para a Isabela, que, sejamos sinceros, nós mais de metade do filme odiamos-a. Eu falo por mim, eu mais de metade do filme tipo, só pensava, meu Deus, que chata, não gosto dela. Mas quando chega a música dela, nós percebemos. E depois começamos a pensar e percebemos a parte dela na música do Bruno, que já lá vamos. E assim que ela diz que não queria casar com ele, a ficha caiu. Assim, eu já
tinha percebido, tipo, pela forma, por exemplo, como ela tinha sorrido para ele durante o pedido de casamento e tal, que aquilo não devia ser uma coisa a 100%, porque quer dizer, é um casamento arranjado. E é um casamento arranjado que foi estúpido, que já lá vamos. Tentou ser perfeita para agradar a família, principalmente a avó. E fez tudo o que lhe pediam. Inclusive, ela estava disposta a casar com alguém que não gostava, que não conhecia. É aí que a ficha cai e que nós percebemos a pressão que está, tipo, por toda a gente. Na cena que eles estão a comer e que a Dolores diz que ele vai pedi-la em casamento esta noite, que ele diz que quer ter 5 filhos. Ela, tipo, a Isabela faz, tipo, flores na cabeça. Todas as flores são rosa, à exceção de uma pétala branca que está lá, e a avó vai e tira a pétala branca. Acho que não é preciso dizer mais nada, acho que vocês estão a perceber o meu ponto de vista. Ela sempre tentou ser perfeita e quando percebeu que não tem de ser perfeita para ser feliz, é que a ficha cai. Foi aí que a abuela não gostou. Agora sim, passando para a Mirabel, a família pode dizer que não a trata de maneira diferente, mas trata. Tudo por culpa da abuela. Eu vou sempre culpar a abuela por tudo, porque é verdade. É assim, eu sei que as famílias latinas, pronto, mais antigas principalmente, há sempre uma monarca e não é preciso ser só latinas, tipo, várias famílias têm esses problemas de ter avós ou pais que são opressores, que põem imensa pressão aos ombros deles e que querem que tudo seja perfeito. Basicamente a abuela queria que a família dela fosse perfeita, mas não há ninguém perfeito. Mas ela queria que toda a gente achasse que eles eram perfeitos, portanto pôs pressão sobre toda a gente. Mas no caso da Mirabel foi diferente, porque como ela não tinha um dom, a abuela não lhe punha pressão, mas se tornava invisível. No sentido que tu não tens um dom, não tens utilidade, vai-te embora. Ela disse isto, não por estas palavras, mas disse isto várias vezes à Mirabel. A Mirabel, a única coisa que queria... Ela não queria um dom propriamente, é assim, no início, na música dela... Até pode parecer que ela quer um dom, mas não é propriamente um dom que ela quer. Ela quer ser vista e tratada da mesma maneira que a família. Não é preciso ter um dom para isso. Mas claro que na cabeça dela, inicialmente, a única coisa que ia fazer com que a família a visse como igual era se também tivesse um dom. O que ela talvez tenha, vamos lá para isso no fim, mas ainda não se tinha percebido, não é? E depois disto, passando para a questão do casamento arranjado e tudo mais, eu fiquei um pouco na dúvida. Porque... nós percebemos que a Isabela não gosta dele e que a Dolores gosta dele. Mas, durante o filme, não foi perceptível se ele gostava mesmo da Isabela, tipo, gostar por gostar, ou se era aquela coisa de ela é a perfeita da família, por isso faz sentido casar com ela. Porque aquilo, essencialmente, era um casamento arranjado, era um casamento por conveniência, para juntar os Madrigal e a família do outro rapaz que eu não me lembro do nome, mas eles podiam manter isso se tivessem perguntado à Dolores se ela gostava dele. Visto que uma das profecias do Bruno foi que a Dolores não ia poder estar com o homem que ela ama porque ele estava destinado a outra. Que estão a falar de Mariano, que estava destinado à Isabela, que ele ia pedi-la em casamento. Eu só não percebi se ele ia pedir em casamento por realmente gostar dela ou se era a questão de ser o caminho tipo mais lógico, no sentido que ela é aquela considerada a filha perfeita e é bonita e... ver. Essa parte não ficou muito explícita, mas eu acho que ele não gostava propriamente dela. Porquê? Porque no final do filme ele diz que tem muito amor para dar e ela simplesmente apresenta-lhe a Dolores diz ali meio de dúzia de coisas e ele já quer casar com ela. Portanto, eu acho que ele não gostava dela, era uma coisa por afinidade, mas ao mesmo tempo ele também parece ser um salta-pecinhas de primeiro e vai para qualquer lado. Se conheceu-a hoje, 5 minutos depois já quer casar. Agora, passando para o Bruno, toda a gente tem muito medo do Bruno. Porquê? Porque não o compreendem. É um pouco como a Mirabel, mas noutro sentido, no sentido que o Bruno tem um dom que assusta as pessoas. A Mirabel assusta por não ter dom. Eles só viam o lado mau das visões dele, não viam que poderia ser outra coisa e que poderiam impedir a visão. Porque quer dizer, se ele diz, por exemplo, que alguém vai engordar, no futuro é fácil prevenir isso. Basta comer menos e fazer exercício. Mas as pessoas tipo, não veem essa parte do coisa. Ou só pensam, ok, isto vai ser o meu futuro, vai ser horrível. Está tipo pré-definido, não é possível mudar. Quando, por exemplo, na visão, é possível ver que o futuro dela não estava 100% traçado. Ela salvava-se, ela destruía. Ao fim e ao cabo foi as duas coisas. Por culpa da avó também. Primeiro temos a questão da Dolores estar constantemente a dizer que consegue ouvir o Bruno, porque ela sabia que ele estava a morar lá em casa
e ninguém ouvia. Depois temos também a questão do preconceito com o Bruno, porque eu quando ouvi a parte do Camilo, a parte da música do Camilo, eu ouvi tipo sem contexto nenhum no TikTok e eu fiquei, oh meu Deus, gosto bem do ritmo, não estou a ver sobre o que é que isto é, mas deve ser tipo toda uma música muito... Não, é tipo aquela parte da música, porque eu pensava que era uma música tipo completamente diferente. Não, é a mesma música do Bruno, tipo aquela parte, e ele está a fazer uma caracterização do Bruno que não é real, como se ele fosse tipo alguém que mete bué da medo e há uma pessoa que mete um balde na cabeça e faz argamassa. Portanto, eu acho que eles tiveram medo do Bruno por não o perceberem e por não fazerem um esforço para o perceber. E depois temos toda a questão emocional, que é o facto dele não querer magoar a família, mas não conseguir sair de perto deles e, portanto, ele mora nas paredes da casa ao lado da mesa de jantar para poder jantar todos os dias com eles. Enfim, todo o filme tem uma carga emocional muito grande. Eu tentei pôr-me nos pés da abuela para tentar perceber o porquê dela ser assim. Ok, nós percebemos, a vida dela não foi fácil, aquela cena em que falam tipo da questão deles terem fugido, que é uma das músicas mais... que mostram tipo a vida da abuela com o abuelo antes dele morrer. Aquela cena do grito dela, que nós não ouvimos o grito, porque é tipo só música, mas vocês na vossa cabeça conseguem ouvir o grito. Não consigo, chorei 2 vezes das 2 vezes que vi o filme. Nós percebemos que ela sofreu muito e que não queria que isso voltasse a acontecer, não queria que a família sofresse, não queria que eles voltassem a ficar-se em casa. A questão é que ela perdeu-se pelo caminho a fazer isso. Ela passou de querer ser alguém sobrevivente que protege a família e que faz de tudo para estarem bem, para ser alguém que massacra a família para ser tudo perfeito. Não é assim que se faz as coisas, portanto, a culpa foi sempre da abuela. Qual é que é o momento que a casa quebra? Quando ela e a Mirabel têm aquela discussão em que a Mirabel diz que a culpa é dela e a abuela diz que a culpa é da Mirabel, porque para a abuela a culpa era da Mirabel, porque como ela não tinha um dom, aquilo só podia ser culpa dela, tipo, culpem quem não tem dom, culpem quem é diferente. Enquanto que a Mirabel percebeu que foi o facto dela pressionar tanto a família que estava a afastá-los, e era o facto da família se estar a afastar, fazia com que a magia se estivesse a perder. Portanto, sim, tem tudo a ver com a questão do afastamento da família e da pressão vivida entre todos. O que é que salva isto tudo? A Mirabel. Porquê? Porque a Mirabel é a única que não tem pressão sobre ela. Pressão no sentido que ela mete pressão nela própria para tentar agradar a família, mas a família não mete pressão nela para ser perfeita. Enquanto que todos os outros membros da família sofrem essa pressão para fazer as coisas desta forma, daquela, da outra. A Mirabel é a única que não tem esse problema. Claro que tem outros, mas não tem o problema de ter que ser perfeita e ter que fazer sempre as coisas assim certinhas. Basicamente eles já todos esperam que a Mirabel faça a asneira. Por isso é que só ela é que pode salvar a família. Só ela é que percebe que a Luísa está mal. Só ela é que percebe que a Isabela está mal. Só ela é que percebe que a abuela está a pedir demais de toda a família. Só ela é que percebe que o Bruno, desvalorizado e que sempre quis estar com a família, e no final foi quando ela teve aquela conversa com a abuela, se conseguiram perceber uma à outra e que ela abriu os olhos à abuela para dizer tu pedes demasiado de nós. Que foi aí que conseguiram voltar ao de cima e reconstruíram a casa todos juntos. E no final, a Mirabel tem a sua porta. Porque sim, a porta de entrada da casa é a porta da Mirabel, porque foi ela que colocou uma saneta e fez com que a magia acontecesse. Eu acho que a Mirabel tem um dom. Aliás, toda a gente acha que a Mirabel tem sempre um dom, não é? Qual é que é o dom? O dom dela é, além da união da família, é que muito provavelmente ela vai ser a próxima pessoa da família a proteger a vela, a proteger o milagre, a tomar conta do milagre e da casa, porque ao fim e ao cabo a casa é como se fosse o quarto da Mirabel. A Mirabel não tem um quarto com cada um dos familiares, ela tem a casa toda, porque ela abre a porta da casa e a casa sempre se deu muito mais com ela. Tanto que a casa não a expulsa quando ela está a tentar apanhar a vela. Ela expulsa todos os Madrigal, menos ela. Porque ela sabia que ela conseguia pegar a vela e que ela sabia que ela ia solucionar. Ela tinha o dom de salvar os Madrigal, de salvar a casa, de salvar o milagre, de unir a família. Basicamente, ela tinha o dom de unir toda a família e de ser a próxima guardiã da vela. Conclusão. Este filme, eu não sei se toda a gente percebeu o intuito do filme. Eu acho que só quem passa pela questão da pressão familiar é que percebe o intuito do filme, porque o filme é sobre problemas familiares, ponto. Sobre ter alguém abusivo, a abuela, a tentar que toda a gente haja como ela quer e que sejam todos perfeitos e que façam as coisas como é suposto. Eu consegui relacionar muito com a Luísa, a Mirabel e a Isabela, apesar de eu no início não gostar nada da Isabela, mas depois quando percebi o lado dela,
como é que eu me consegui relacionar com as 3 personagens de formas diferentes? Porque todas elas representam alguma coisa que eu já experienciei de uma maneira ou de outra. Eu na Luísa vejo muito a questão da pressão que ela tem de aguentar. Ela tem que fazer as coisas e que não pode quebrar. Eu, por um lado, meto essa pressão em mim mesma. A pressão para fazer as coisas que é suposto, como é suposto. E também aquela pressão no sentido que, eu não sei se com a vossa família é assim, mas na minha família às vezes o que acontece é desabafarem entre si. Mas é um desabafo que começa tipo... Estão a perceber? No sentido que eu não costumo desabafar muito. Eu só desabafo com uma amiga ou 2. E mesmo assim, eu sou aquela péssima pessoa que guarda tudo para si. Eu sei, é horrível, não devia fazer, mas eu sou assim. Portanto, o que é que acontece? Eu guardo tudo para mim. E depois ouço os problemas dos outros. E depois isto acumula. E então é tipo aquela questão da pressão que qualquer dia... Porque eu ouço o problema de toda a gente. Se eu estiver mal, os outros não percebem. Primeiro porque eu também não o demonstro. Eu sei... Não me posso queixar de não haver retorno quando eu não o demonstro, mas é assim, as pessoas percebem. Há coisas que se percebem e eu sinto que quando não estou bem dá para perceber, mas talvez as pessoas não percebam. Portanto, a questão da pressão vai um pouco por aí. Nada relativamente à escola, porque eu sempre fui uma excelente aluna. E então eu sabia o que toda a gente esperava de mim. Eu sabia o que os meus pais esperavam de mim, o que os professores esperavam de mim, o que os meus colegas esperavam de mim. Os meus colegas faziam uma festa gigante quando tinham uma nota mais alta que eu. Eu ficava tipo... Ok, parabéns para ti, estou contente, mas porquê essa festa pela nota ser mais alta que a minha? Não podias ficar contente por teres uma nota mais alta do que normalmente costumas ter, tu propriamente ter uma nota mais alta do que aquela pessoa? Portanto, ao fim e ao cabo, eu sempre tive essa pressão para ter tipo boas notas e para não baixar muito a média nem nada disso. Ou seja, essa parte da pressão vai um pouco com a questão da Isabela e da perfeição, no sentido de tentar ser perfeita. Eu estou longe de ser perfeita. A minha família sabe disso, que eu tenho feito assim. Mas em termos de perfeição, por exemplo, académica, perfeição no trabalho... E sim, eu sou perfeccionista até dizer chega. E as pessoas esperam que eu seja. Portanto, o facto de eu pôr pressão em mim mesma e ser perfeccionista faz com que os outros também acabem por fazer isso um bocadinho, às vezes sem perceberem. Mas a experiência isso muito foi relativamente à escola. Há muita gente que diz que ser bom aluno é espetacular. Não é, não é. É assim, pode ser gratificante para vocês, mas quando se começa a tornar uma pressão vinda de todos os lados, deixa de ser gratificante. Toda a gente esperava que eu soubesse, portanto, se eu falhava, já era uma coisa de género, oh meu Deus, a Inês não sabe isto, como assim? No que diz respeito à Mirabel, como é que eu me identifico com ela? Eu, ao fim e ao cabo, sinto uma mistura das 3, porque a Mirabel queria ser vista, queria que a tratassem como igual e queria ser ouvida. Eu sou vista demasiado em certos aspectos, ouvida e a questão de eu queria ser como os outros. Eu queria ter sido uma aluna mediana. Não queria ter sido uma excelente aluna. E eu sei que vocês estão a pensar, tipo, porquê que estás a queixar de ser uma excelente aluna? Tipo, quem é que se queixa disso? Os excelentes alunos sabem o porquê. Tanto que quando eu chumbei uma cadeira, foi tipo... Foi a pior cena de sempre. Porquê? Por várias razões. Primeiro, eu nunca tinha chumbado a nada. Não me posso queixar assim imenso nesse aspecto, porque eu nunca tive aquela coisa de tipo de ser pressão, por exemplo. Eu sou a irmã mais velha, mas tipo, não é aquela pressão tipo de ser irmã mais... Eu, neste caso, até acho que é mais ao contrário, no sentido que, como eu fui assim e assado na escola, como eu tive estas notas e as outras, não sei o que, eu acabo por perceber que se calhar a pressão aqui está mais ao contrário, no sentido que é mais aquela coisa com o meu irmão, no sentido de tipo, a tua irmã teve isto e aquilo, não está a ter isto e aquilo. Eu acho que é mais por aí, porque há um método de comparação, assim, não é uma diferenciação, porque eles não fazem uma diferenciação de nós os dois. Mas, por exemplo, enquanto que comigo eles não tinham que estar a preocupar-se se eu estudava, se não estudava, se fazia os trabalhos de casa, senão como o meu irmão tem. Não é que ele seja tipo miúdo daqueles tipo não faz trabalhos, não, ele é um excelente aluno, tem ótimas notas. O problema é que ele é muito cabeça no ar. Às vezes esquece, tem teste amanhã, por exemplo, e o estudo dele é tipo em 5 minutos. Não estou a dizer que o estudo em 5 minutos seja errado, porque eu chegava a não estudar e tinha boas notas, mas isso é porque tem a ver comigo. Não preciso de estudar para perceber as coisas, basta estar com atenção quando estão a explicar, que eu consigo fixar e acabo por não ter que estudar praticamente nada a maior parte das vezes. Mas quando eu tinha que estudar, também tinha que estudar. Para a história, eu tinha que estudar, porque senão com aquele professor eu não conseguia fixar as coisas nas aulas, simplesmente não dava. Portanto, eu aqui sinto que é mais nesse sentido que, como tem em mim, e nós sempre fomos alunos muito parecidos
parecidos em termos de notas. Sempre tivemos ambos boas notas. Fomos para áreas diferentes no secundário, mas sempre tivemos os dois boas notas. Eu sinto que há mais uma pressão para ele nesse sentido. São pressões diferentes, digamos assim, porque eu comecei a ter boas notas e depois tive sempre aquela coisa de tenho de continuar a ter. E para ele eu acho que é mais aquela de tenho boas notas, tenho de continuar a ter e tenho de tentar igualar a minha irmã. Ele não diz isto, mas eu sinto isso, principalmente quando os meus pais estão... Mais a minha mãe, o meu pai não fala muito. Mas quando a minha mãe está tipo, a falar com ele sobre alguma coisa, principalmente tipo, de estudar, quando ela está a dizer que se calhar se tivesse estudado mais isso não tinha acontecido, blá 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 blá, eu noto na cara dele. Porque ela às vezes dizia-me isso, se calhar devias ter estudado mais. Eu, mãe, se eu tivesse estudado tinha tido nega. Porque eu sei que teria acontecido, porque eu experimentei fazer isso. Por exemplo, a geografia, e das vezes que eu estudava tinha tipo 12 e quando não estudava tinha tipo 15, 16. Eu identifiquei-me bastante com os personagens nesse sentido. Portanto, essencialmente é esse o objetivo do filme, é abrir um bocadinho os olhos para essas famílias abusivas e como coisas que nós se calhar fazemos que nem sequer percebemos que estamos a fazer podem influenciar a vida dos outros. Fecho o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Ponham gosto, comentem a dizer se viram o filme, o que é que acharam. Eu acho que este vídeo ficou meio estranho, não sei, digam-me nos comentários e vemos no próximo vídeo. Tchau! Just don't get too far.